Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho, e você vai ver nesta edição: gasolina deve deixar de ter reajustes diários e passará a ser mensal. Muriaé volta ao normal depois de uma semana de transtornos. Tombense ganha e está no G4. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Atividade. Depois do diesel passar a ter reajuste mensais, a avaliação dentro do governo Temer, com certa concordância da própria Petrobras, é que o preço da gasolina também deve deixar de ter reajustes diários e sofrer aumentos a cada mês. Para assessores do presidente Temer, o reajuste diário ficou insustentável num ambiente de turbulências no mercado financeiro por causa da instabilidade nos cenários externo e interno. A própria Petrobras, que criou a regra de ajustes diários, já estaria também convencida de que o sistema terá de sofrer modificações. Hoje, a equipe econômica, juntamente com o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras, devem discutir o assunto. A ideia é criar um colchão tributário para amortecer aumentos elevados no preço da gasolina diante de altas expressivas do barril do petróleo e do dólar. Uma ideia é que os impostos sobre a gasolina variem de acordo com o dólar e com o preço do petróleo no mercado internacional. Quando o barril de petróleo subisse, o governo reduziria os impostos. Se o petróleo recuasse, aí os tributos subiriam. Assim, o preço da gasolina seria previsível. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse numa rede social nesse fim de semana que a troca de comando não alterou a política de preços da Petrobras e que a Petrobras continua tendo toda a liberdade para aplicar sua política de preços, mas que isso não é incompatível com a busca de ações que diminuam os impactos de flutuação de preços. Depois dos dias de caos vivido com relação a desabastecimento e suspensão de serviços diversos, inclusive públicos, Muriaé está voltando ao normal. A cidade hoje não tinha filas em postos de combustíveis, o que foi comum no feriado, na sexta-feira e no sábado. As ruas estão mais movimentadas, escolas estaduais, municipais e particulares funcionando, ônibus urbano com 100% da frota, bem como a coleta de lixo volta a ser feita como antes, sem a suspensão de um dos dias. Nas rodovias, como a BR-116, o trânsito de carretas e caminhões parece estar sem alteração. Nas redes sociais e aplicativos, muitas informações no fim de semana sobre uma possível greve geral hoje, mas até o momento nada foi registrado pela imprensa nacional. No meio da manhã de sábado, na BR-116, entre a cidade de Muriaé e o distrito de Bom Jesus da Cachoeira, uma carreta tombou e pegou fogo. No local, o combate ao incêndio foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Muriaé. Não houve feridos, segundo as autoridades. A carreta Cavalinho, placas de Arcos de Minas, ficou toda destruída e a carga de madeira e parte da carroceria não foram totalmente atingidas. A Polícia Rodoviária Federal foi de imediato para o local tomar as providências necessárias e ainda para apurar as causas do acidente. Por volta das 9 horas fomos acionados através do 93, onde que o solicitante relatava ter ocorrido um acidente automobilístico envolvendo uma carreta, onde que o veículo já se encontrava se incendiando. De imediato, viaturas do Corpo de Bombeiro com apoio também de unidade SAMU deslocaram para o local. E chegando ao local, verificamos que o motorista já havia saído do interior da cabine, contudo, todo o veículo já havia sido tomado pelas chamas. Montamos aí de praxe o estabelecimento de combate a incêndio e debelamos as chamas aí no veículo. Um caminhoneiro que viajava de São Paulo para Pernambuco, quando passava por Muriaé, na Serra do Belvedere, por volta das 11h15 da manhã de sábado, sentiu um cheiro de fumaça. Depois viu início de incêndio e saiu do veículo, que ficou rapidamente em chamas. O Corpo de Bombeiros foi de imediato para o local,
mas mesmo assim a cabine cavalinho ficou totalmente destruída. A carga era de bobinas. A Polícia Militar Rodoviária de Dona Eusébia registrou um acidente fatal na estrada Muriaé-Ervalha, na BR-356, na manhã de ontem, quando foi vítima fatal o caminhoneiro de 53 anos de idade, identificado como Wilson Câmara Vieira, natural de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na região da Serra de Ventania, a cerca de 4 quilômetros do trevo para Rosário da Limeira, onde a carreta saiu da pista, tombou e foi parar às margens da rodovia. O veículo placa de Rio das Ostras estava carregado de refrigerante. Já o ajudante sobreviveu, sendo socorrido pelo SAMU da cidade de Ervalha. O Corpo de Bombeiros de Muriaé, assim que foi acionado por volta das 8 da manhã de ontem, enviou as equipes para o local e em seguida chegou também com uma equipe do Corpo de Bombeiros de Viçosa. Logo após a retirada do sobrevivente, já haviam pessoas levando garrafas de refrigerante. Acionado através do telefone 93, recebemos um chamado aí de um caminhão que perdeu o controle e veio sair da rodovia, caindo num barranco aí de uns 2 metros aproximadamente, tombou. Chegando no local, havia 2 vítimas, né? Sendo uma estava presa às ferragens e outra embaixo do caminhão. Infelizmente o condutor do caminhão, sexo feminino, veio a óbito. E o ajudante ficou preso pelos membros inferiores. A GUBM aí isolou o local. Encontrado no local também o SB-32 de Ervalha, que está prestando os primeiros socorros já o carona. A guarnição do bombeiro isolou o local para evitar novos acidentes, usando EPI e material de desencarceramento, liberou as ferragens, liberando o carona, sexo masculino, que sofreu escoriações e a princípio aí, contusão no membro inferior direito, pé, sendo imobilizado na prancha longa, passado aí com o SB-32 de Ervalha, que vai conduzir a vítima até o Hospital São Paulo, onde ficará aos cuidados do médico plantonista. A frente fria que mudou o tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro passa pelo litoral do Espírito Santo nesta segunda-feira, mas a previsão é de pouca chuva. Os ventos que sopram do mar trazem umidade para o Rio de Janeiro e o leste de São Paulo vai receber instabilidade vinda do sul do Brasil. O dia ainda fica úmido e frio no sul e leste paulista, com o sol aparecendo entre muitas nuvens, e a chuva acontece mais no fim da tarde e à noite. Predomínio de céu nublado e garoa no litoral do Rio de Janeiro e ainda faz frio. A nebulosidade aumenta no leste de Minas Gerais, mas não chove, e o Espírito Santo terá previsão de chuva fraca. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte, com temperaturas elevadas no período da tarde. Mínima de 13 graus em São Paulo e 15 no Rio de Janeiro. Belo Horizonte terá máxima de 26 graus e a temperatura não passa dos 25 em Vitória. Em Muriaé, o dia vai ser nublado com chuva. À tarde e à noite pode garoar. Os termômetros marcam mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Eugenópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 17 e 26 graus. Já em Leopoldina, a previsão é de dia nublado com chuva. À tarde e à noite pode garoar. E os termômetros indicam 15 de mínima e 23 graus de máxima. Início arrasador, gols de jogadas treinadas e volume de jogo. Esses foram alguns dos pontos destacados pelo técnico do Tombense, Ramon Menezes, após a vitória sobre o Cuiabá por 3-2 no sábado no Almeidão, pela 8ª rodada da Série C do Brasileiro.
Feliz com o resultado e o salto na tabela, garantindo o Tombense no G4, o treinador elogiou a equipe e destacou a série invicta na competição, que chega a 5 jogos. Bom, a gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo, né? Jogar contra o então líder, né? Até então na competição, né? Agora nós ultrapassamos eles, né? Por pontos. A gente sabia que era um time muito experiente, um time que ia vir aqui e ia propor o jogo como eles vieram, né? Fazendo uma marcação muito forte, com o Marcão, com o Marino, com a inteligência de jogo, principalmente do Eduardo Ramos, né? Que cria... É um jogador muito criativo, que cria problemas para o adversário, né, os seus extremos. Hoje ele também pensou na marcação, ele sabe da força do nosso time, né, ele escalou o Wiltinho ali para fazer a marcação, né, o Gênison também para fazer a marcação nos nossos dois laterais. Foi um bom jogo, né? Já no primeiro tempo nós conseguimos fazer 2 gols. Né, 2 gols de jogadas que a gente treina, estudou em cima do adversário, né, no estudo feito pelo adversário. Foi o primeiro gol de pênalti que desde a minha chegada aqui nós tivemos. Né. O segundo tempo também foi um segundo tempo já bem equilibrado também. Eu acho que no todo assim, eu saio daqui muito satisfeito. Eu não gosto assim, eu não gosto de tomar gols, né? Tomar gols é muito ruim. Esse foi o nosso 3º gol aqui dentro de casa, né? Em 9 partidas aqui dentro. Somamos aí 14 pontos e vamos fechar esse turno lá contra um grande adversário também, que é o Botafogo. Com o resultado, o Tombense chega a 14 pontos e entra no G4 do Grupo B da Série C do Brasileiro, à frente do Cuiabá, que permanece com 13 pontos. O time volta a campo no domingo, dia 10, e visita o Botafogo de São Paulo às 16 horas no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A Conmebol sorteia na noite de hoje os confrontos das oitavas de final da Taça Libertadores, em evento que será realizado na sede da entidade em Luque, no Paraguai, às 8h50 da noite, horário de Brasília. A entidade também vai definir os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana. Dono da melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras, que somou 16 pontos em 18 disputados, terá a vantagem de decidir em casa até uma eventual final. Os líderes dos grupos ficarão no pote 1 e jogarão a primeira partida do mata-mata como visitantes. Os segundos colocados vão para o pote 2. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver as vagas de emprego no Cine de Muriaé e as notícias do Giro Policial. Até já! E o Cine, o Sistema Nacional de Emprego de Muriaé, disponibiliza hoje um total de 13 vagas de emprego. Uma vaga para auxiliar operacional da frente de loja, supermercado, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para auxiliar operacional de mercearia, supermercado, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para caixa de supermercado, obrigatório experiência na carteira, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para chefe de seção de mercearia, supermercado, obrigatório experiência na carteira. Uma vaga para conferente de serviços bancários, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para consertador de equipamentos eletrônicos de celulares, obrigatório experiência na carteira. Uma vaga para empregada doméstica, obrigatório experiência e referências. Uma vaga para farmacêutico hospitalar. Uma vaga para gerente administrativo de restaurante, obrigatório experiência na carteira. 2 vagas para mecânico eletricista de caminhão, obrigatório experiência na carteira. Uma vaga para pizzaiolo, obrigatório experiência na carteira. E uma vaga para salgadeira, obrigatório experiência na carteira.
Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1337, dentro do posto da UAI, a unidade de atendimento integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet, no link que aparece aí na sua tela. E agora tem os destaques do Giro Policial. Um veículo Fiat Uno 94 verde, placa KOC 1404, foi furtado na madrugada de ontem por volta das 2 horas na rua Júlio Brandão, na Barra, em Muriaé, a rua que vai para a feira de domingo da JK. Há recompensa por informações caso consiga recuperar. A família pede que liguem para o 190. Um jovem de 28 anos foi preso na tarde de ontem após tentar roubar uma motocicleta no bairro São Francisco, em Muriaé. Por volta das 3 da tarde, a Polícia Militar compareceu à rua Professor Carvalho, onde uma mulher disse que estava na casa de sua avó quando percebeu um indivíduo branco trajando blusa preta e calça preta, tentando furtar sua motocicleta Honda CB300 cor branca. O marido dela saiu do imóvel para impedir o crime e o autor colocou uma das mãos dentro da blusa, dizendo estar armado e ameaçando atirar. No local, militares depararam com o autor, que permaneceu mantendo a mão na cintura, na blusa, simulando estar armado. Ele acabou imobilizado e algemado, sendo verificado que não havia arma alguma. Durante a tentativa de roubo, o criminoso acabou danificando a motocicleta após deixá-la cair no chão. As 2 manetes do veículo acabaram quebradas. O autor foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Um jovem de 27 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite de ontem na comunidade de Pedra Alta, zona rural de Muriaé. A vítima relatou à polícia que por volta das 6 da tarde participava de uma cavalgada, quando deparou com 2 primos, sendo que com um deles ele havia quitado uma dívida de R$1.000 em data pretérita, porém naquela ocasião não recebeu a nota promissória. Ela, então, solicitou a nota promissória e, ao recebê-la, seu outro primo lhe atingiu com uma facada no pescoço e outra no braço. A vítima evadiu do local e procurou ajuda, sendo socorrida por uma equipe do SAMU e trazida para o Hospital São Paulo, onde foi encaminhada para o centro cirúrgico, porque o corte no pescoço foi próximo à veia artéria. A Polícia Militar realizou rastreamento, porém os autores não foram localizados. Um homem de 33 anos foi preso na madrugada de ontem após ter sido flagrado tentando furtar gasolina de um veículo que estava em um lava-jato em Muriaé. Por volta de 1h30 da madrugada, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que havia um cidadão no interior de um lava-jato que funciona na rua João Braga Filho, no bairro São Pedro. Enquanto uma equipe da PM deslocava para averiguar a situação, os militares depararam com um cidadão já conhecido no meio policial, contumaz na prática de furtos correndo pela BR-356. Ele foi abordado e confessou o crime, dizendo que escalou um muro ao lado do estabelecimento, acessou o comércio e cortou a mangueira de combustível de uma motocicleta que estava estacionada no local. Ele pretendia encher um galão, mas foi surpreendido pelo irmão do proprietário do lava-jato, não conseguindo levar o combustível que já havia retirado do tanque do veículo e encontrava-se armazenado em um galão. O dono do estabelecimento fez contato com a polícia e relatou que seu comércio já havia sido alvo de furto de combustível no dia 30 de maio, quando um indivíduo não identificado subtraiu gasolina que estava em uma motocicleta. Questionado, o abordado acabou confessando ter sido o autor do delito. O meliante foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. Uma motocicleta foi furtada na manhã de sábado na região central de Muriaé. A vítima relatou à polícia que por volta das 6 da manhã estacionou sua motocicleta Honda CG 150 Sport cor cinza
placa LPV 2556 de Muriaé, nas proximidades do terminal rodoviário, perto de uma escola de educação infantil. Quando retornou por volta das 9h30, não mais encontrou seu veículo, que estava com o tanque cheio. A polícia militar realizou rastreamento, contudo, a motocicleta não foi localizada. Um homem de 35 anos foi preso na madrugada de hoje pelos crimes de violação de domicílio, dano e resistência em Muriaé. Por volta das 2 da manhã, uma moradora da rua Doutor Silveira Brum, no centro, acionou a polícia militar após deparar com o autor descendo a escada do terraço de sua residência. Com medo, ela correu para dentro do imóvel e se trancou no banheiro. Já o infrator voltou pelo terraço e evadiu do local e fugiu. Cerca de 20 minutos após este chamado, a PM recebeu novas informações, dando conta de que um indivíduo com as mesmas características estaria no terraço de outro imóvel na mesma rua. Segundo as informações, ele estaria lançando objetos em direção à rua. Foi verificado que o autor danificou uma mesa, uma cadeira e uma churrasqueira na casa. Ao lançar os objetos na rua, acabou atingindo um automóvel que estava estacionado no local. O veículo teve o para-brisa dianteiro quebrado. O proprietário não foi localizado. Na sequência, o criminoso evadiu, saltando do terraço para o telhado vizinho, que acabou danificado. Ele acessou outros 2 terraços e acessou o interior de uma loja de decorações e presentes. No local, militares depararam com o autor na vitrine do comércio. Ao perceber a presença policial, ele correu para os fundos do estabelecimento. O dono da loja abriu o local e o meliante foi encontrado escondido debaixo do caixa do estabelecimento. Foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à delegacia de polícia para demais providências. E uma série de ações do 5º Grupamento da Polícia Militar do Meio Ambiente de Muriaé vem sendo realizada nos últimos dias. E o resultado tem sido positivo com apreensões e prisões em toda a região. Em Cataguases, os militares puseram fim a uma rinha de galo onde os animais estariam sendo maltratados. Em represas da região, em Muriaé e Laranjal, houve o combate à pesca e caça predatórias com recolhimento de vários metros de redes e armadilhas. Em meio a uma mata nativa, teve a apreensão de uma arma de fogo e apetrecho de caça. Localizamos um acampamento constituído de uma barraca de lona em meio à mata, às margens do rio, local provavelmente utilizado por caçadores, e após uma busca pelo local, encontramos escondido em um buraco um trabuco de fabricação artesanal, polveiro, desmuniciado e uma armadilha conhecida por rede de apanha, relata a Polícia Ambiental. O Alto Posto Modelo, que está situado na Avenida Veríssimo Mendonça, próximo à entrada do bairro Ibrahim, em Cataguases, foi alvo da ação de marginais no começo da tarde de ontem, pouco depois das 13 horas. Uma dupla utilizando uma motocicleta com um dos ocupantes armados de revólver roubaram o caixa do estabelecimento e fugiram em direção ao bairro Taquara Preta. Conforme o registro da ocorrência pela Polícia Militar, os assaltantes chegaram ao posto, pararam diretamente junto ao caixa e um deles desceu da moto, uma Honda CG Titan vermelha, e rendeu o frentista que trabalha no local ao lhe apontar uma arma de fogo. Ele anunciou o assalto e foi até o caixa, de onde retirou todo o dinheiro, cuja quantia não foi divulgada, além de 2 folhas de cheque de bancos que o funcionário não soube dizer quais eram, e fugiu com seu comparsa. Apesar da ação ter sido toda gravada pelas câmeras de segurança do local, não foi possível identificar os autores devido à má qualidade das imagens, além deles estarem usando capacete, informa o boletim de ocorrência. A PM deu orientações aos proprietários sobre medidas de segurança, tendo em vista a grande movimentação em postos de combustíveis nestes dias de crise de abastecimento, e informou estar fazendo rastreamento à procura da motocicleta e dos suspeitos.
A Polícia Rodoviária Federal recuperou no fim da noite de sexta-feira, no quilômetro 768 da BR-116, em Leopoldina, um caminhão que havia sido roubado em agosto de 2017. De acordo com as informações, o condutor de 34 anos informou que o veículo teria sido adquirido há um mês pelo valor de R$200 mil. A PRF encontrou adulterações nos elementos identificadores do caminhão, placas de Paraíba do Sul, ainda segundo a PRF, após análises foi identificado que a placa real do caminhão seria de um veículo emplacado em Muriaé, com registro de roubo em agosto de 2017, no Rio de Janeiro. O veículo foi apreendido e o motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde o caso foi registrado. E o Jornal Atividade termina aqui e você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094 ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp. O número é 99827-7695. E você ainda pode acessar o nosso conteúdo no site redeatividade.com e rever as edições do JA. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/redeatividade de comunicação. E a nossa fanpage é facebook.com/tvatividade. Curte a gente lá. Outras informações você encontra no site dos nossos parceiros. Boa tarde e até logo mais às 7 da noite.